Olá, criatura assustada. Se inscreva, deixe seu like, comentário e compartilhe esse vídeo. Se não fizer isso, irei aparecer durante o seu banho à noite e fazer você cair e bater a cabeça. Há alguns meses, estava voltando para casa depois do trabalho em uma noite por volta das 11 horas. Estava cansado e ansioso para chegar em casa e ir para a cama. Minha viagem de volta para casa normalmente levava cerca de 20 minutos, mais ou menos. Saí da rodovia e estava em uma estrada um pouco mais tranquila, a menos de 10 minutos de casa. Passei por algumas empresas, e na época havia uma calçada à direita. Naquele momento, eu era o único carro na estrada e não vi nenhum outro à vista. À medida que continuava dirigindo, vi uma mulher mais à frente, parada na estrada. Ela parecia estar segurando um bebê em um dos braços. À medida que me aproximava, ela começou a acenar freneticamente para mim. Reduzi a velocidade e parei meu carro perto dela. Ela se aproximou e perguntou se eu poderia dar uma carona. Disse que precisava ir apenas a cerca de 2 quilômetros adiante, onde morava em um bairro ali perto. Não parei para questionar por quê, apenas disse sim, provavelmente porque ela parecia tão desesperada e tinha um bebê com ela. Eu queria ajudá-la. Ela entrou voluntariamente no banco de trás do meu carro, no lado do passageiro. Quando entrou, parecia muito grata e feliz por eu estar disposto a dar uma carona. Perguntei a ela para onde ela precisava ir e ela me disse que era só mais adiante na rua e que me diria exatamente quando virar. Enquanto dirigíamos, fiz uma conversa agradável, perguntando a idade do bebê dela. Ela me disse que ele tinha 5 meses e estava dormindo. Ela segurava a criança perto do corpo e a balançava suavemente de um lado para o outro. Fiquei feliz por não tê-lo acordado até aquele momento. Continuei dirigindo, mas continuei na estrada por muito mais do que 2 quilômetros. Após alguns minutos, perguntei à mulher se eu tinha perdido a curva. Ela disse que não e continuei dirigindo. No entanto, logo estávamos na estrada por quase 30 minutos e eu estava começando a ficar irritado, pois ela havia me dito que era apenas 2 quilômetros. Além disso, isso estava me levando cada vez mais longe da minha casa, já que eu teria virado quase 1,5 quilômetros atrás. No entanto, não havia muito que eu pudesse fazer a essa altura. A mulher disse novamente que me diria quando virar. Depois de alguns momentos de silêncio, olhei para a mulher e o bebê pelo espelho retrovisor. Vi que o bebê agora estava voltado para mim e o que vi me chocou. O bebê não era real, era falso, com toda a certeza. Parecia um boneco realista. Não havia dúvidas quanto a isso. Era por isso que não tinha chorado até aquele ponto. A mulher o mantinha virado para ela, bem embrulhado e com um chapéu, então não pude ver o rosto ou o cabelo. De repente, tive uma sensação ruim. Quem era essa mulher e o que ela estava tentando fazer? Foi então que ela me disse para virar na próxima rua. As coisas estavam muito mais silenciosas ali. A estrada não tinha iluminação pública e virei conforme ela indicou. Vi no espelho que a mulher agora estava segurando o bebê de mentira voltado para ela novamente. Continuei por essa estrada talvez por meio quilômetro antes de a mulher me dizer para virar à direita mais uma vez. Após a curva, percebi que agora estávamos em uma estrada de terra e muito tranquila. Meu mau pressentimento só piorava. Ela me disse que esta era a rua dela e que me diria onde parar.
Pediu para eu reduzir a velocidade, e o fiz, diminuindo para cerca de 15 km por hora. Fomos um bom pedaço pela estrada, e então a mulher disse que eu poderia parar ali, que ela desceria. Parei o carro e ela disse obrigada e abriu a porta quase imediatamente. Foi então que ouvi outro barulho. A mulher não fechou a porta. E olhei para trás para ver um homem surgindo de trás de uma árvore ao lado da estrada. Depois, notei outro homem saindo do mato à frente do meu carro. Vi os dois se aproximando rapidamente. Pisei no acelerador e virei à esquerda para fazer uma volta em U. Ouvi a mulher gritando para pegar o carro. Alguém tentou segurar a minha porta, que largou apenas por causa da minha manobra. Após fazer a volta em U, vi o homem parado no meio da estrada e a mulher um pouco à esquerda. Outro homem ainda estava se aproximando por trás. Abuzinei várias vezes, mas eles não se moveram. Permaneceram lá. Tive que fazer uma curva à direita para evitá-los, dirigindo pela grama, mas consegui escapar. A mulher chegou a bater na lateral traseira esquerda do meu carro enquanto eu fazia isso. Assim que saí da estrada de terra, liguei para a polícia e depois fui para casa. Eu sabia que tinha sido uma armadilha e nunca mais darei carona a ninguém. Alguns anos atrás, algo realmente assustador aconteceu comigo. Isso ocorreu à noite, enquanto eu estava dirigindo para casa. Já era bem tarde, por volta das 23 horas ou meia-noite, e a maioria das estradas próximas à minha casa é realmente tranquila e rural, com muitas áreas arborizadas, vida selvagem e algumas áreas de fazendas. Enquanto eu dirigia por uma dessas estradas, contornei uma curva e vi o que parecia ser alguém parado à beira da estrada. Nessa área havia florestas dos dois lados, e isso imediatamente me deixou um pouco inquieto. Era um homem usando shorts e camiseta, com a mão estendida, como se estivesse pedindo carona. Eu estava dirigindo a cerca de 70 km por hora, mas tive que diminuir a velocidade, pois o homem estava com um pé na pista em que eu estava. À medida que me aproximava, ele deu mais alguns passos em direção à estrada, como se estivesse tentando me fazer parar. Então, ele começou a acenar freneticamente para mim. Eu estava desconfiado, mas parei o carro. O homem se aproximou da janela do meu lado do passageiro. Eu não estava interessado em deixar o homem entrar no meu carro, mas abaixei um pouco o vidro para ver o que ele queria. Ele me disse que seu amigo tinha caído na floresta e machucado a perna, precisando de ajuda. Por algum motivo, ele parecia genuíno e preocupado com o amigo. Ele apontou para a floresta e pediu ajuda. Eu disse sim imediatamente, embora não saiba exatamente por que naquele momento. Acreditei nas palavras dele, por mais tolo que isso possa parecer. Estacionei o carro e saí. O homem começou a caminhar rapidamente em direção à floresta e me acenou para segui-lo. Eu o segui. E logo entramos na densa floresta. O homem apontou para onde deveríamos ir, mas não respondeu quando perguntei o que havia acontecido com o amigo. Eu estava fazendo o possível para acompanhá-lo, pois ele estava caminhando muito rápido. Eu assumi que o amigo estaria a cerca de 20 metros na floresta, mas estava enganado. Caminhamos pela floresta por cerca de 5 minutos, até que o homem disse que o amigo estava logo ali e apontou para um pequeno caminho à direita. Não era exatamente uma trilha, mas parecia ter sido percorrido muitas vezes por pessoas ou animais. Segui por lá enquanto o homem ficava para trás. Ele disse que achava ter deixado algo cair ali e começou a procurar no chão.
Disse que o amigo estava a cerca de 3 metros naquela direção. Caminhei até lá esperando encontrar alguém, mas não vi ninguém. Olhei ao redor e chamei, mas não ouvi resposta alguma. Perguntei ao homem onde exatamente o amigo estava, mas ele não respondeu. Ouvia-o ao longe, mas não sabia exatamente para onde ele havia ido e parecia que ele estava se afastando. Agora eu estava um pouco perdido e não sabia o que fazer. Comecei a andar pela floresta, chamando e procurando por alguém. Depois de um tempo, decidi voltar para o homem com quem havia estado. No entanto, quando tentei encontrá-lo, ele não estava mais lá. A floresta era densa e eu não sabia para onde ele tinha ido. Além disso, estava completamente escuro e estava usando a lanterna do meu celular para enxergar. A floresta ficou silenciosa, exceto por mim chamando algumas vezes. Decidi voltar na direção que vim, mas logo percebi que estava caminhando em círculos. Tentei lembrar a direção que havia tomado e voltei pelos meus passos, mas parecia que estava perdendo tempo. Eventualmente, escolhi uma direção que achava que me levaria de volta à estrada e comecei a andar. 5 minutos se passaram e eu ainda não havia alcançado a estrada. Comecei a ficar preocupado. Tentei usar o celular para ligar para a polícia ou usar o GPS, mas não tinha sinal naquela área. Enquanto estava parado na floresta, olhando para a tela do meu celular, ouvi algo. Alguém definitivamente estava caminhando na floresta atrás de mim e se aproximando. Virei-me e olhei, mas então tudo ficou em silêncio. Perguntei quem estava lá, mas não obtive resposta. Virei-me novamente e comecei a caminhar rapidamente, esperando alcançar o fim da floresta, que parecia interminável. Enquanto caminhava, ouvi os ruídos atrás de mim, cerca de 30 metros de distância. Não sabia quem era, mas eles claramente não queriam que eu soubesse. Quando parecia que estavam se aproximando, comecei a correr, esperando sair da floresta. Mas finalmente, consegui chegar à estrada e ver meu carro não muito longe dali. Corri em direção a ele e entrei rapidamente. Liguei o carro e saí dali o mais rápido possível. Só depois de afastar que olhei pelo retrovisor e vi o mesmo homem que tinha visto antes, de pé à beira da estrada com alguma coisa na mão. Eu estava aliviado por ter saído dali. Quando finalmente recuperei o sinal do celular, liguei para a polícia e relatei a situação. Olhando para trás, percebi como foi estranho e nunca deveria ter saído do meu veículo. Quando eu era mais jovem, costumava pegar carona. Olhando para trás, não consigo acreditar que realmente fiz isso. É extremamente perigoso e as pessoas não fazem mais isso como antigamente. Naquela época, quando eu pegava carona, sentia que precisava. Não tinha um celular e eles não eram tão populares naquela época como são hoje. Era a década de 90. Eu estava praticamente quebrado e tentando viajar para um estado distante, onde achava que poderia conseguir um emprego. Certamente não ia pegar carona o tempo todo, mas podia fazer isso em partes da viagem. Um dia, tarde da noite, perdi um ônibus que passava pela cidade onde estava. Não era uma cidade grande, mas tinha algumas lojas, restaurantes e outras coisas. A cidade para onde eu estava indo ficava a cerca de 1 hora de distância. Decidi tentar pegar carona na parte final do trajeto, já que havia feito isso mais cedo no dia e tinha dado tudo certo. Fui pego por um cara muito amigável com quem conversei durante todo o trajeto. Nesse ponto, me sentia muito confiante
e não tinha medo ou suspeitas. Caminhei até uma das estradas que saíam da cidade, sabendo que as pessoas estariam indo na mesma direção que eu queria seguir. As estradas não estavam tão movimentadas naquela hora, talvez por volta das 22 horas, mas não lembro do horário exato. Tive que esperar um pouco. Fiquei parado na beira da estrada e muitos carros passaram por mim, o que era normal. E às vezes eu tinha que esperar por muito tempo. Eventualmente, vi um carro diminuindo a velocidade e parando bem na minha frente. Era uma caminhonete e quando parou, fui até a janela do passageiro. Vi um homem no banco do motorista que me cumprimentou e perguntou para onde eu estava indo. Eu mencionei a cidade e ele concordou em me dar uma carona, dizendo que também estava indo para lá. Fiquei feliz em ouvir isso, parecia que eu tinha dado sorte. Tinha sido um longo dia de viagem e eu estava muito cansado. Sabia que estaria no meu destino em cerca de 1 hora e tinha dinheiro suficiente para alugar um hotel por algumas noites. O homem se apresentou como Rafael e depois de uma breve conversa, basicamente dirigiu em silêncio. Estava tão cansado que comecei a cochilar. Lembro-me de quase adormecer algumas vezes e cerca de 20 minutos depois de começar a viagem, apoiei a cabeça no vidro e no encosto do banco e acabei adormecendo completamente. A próxima coisa que me lembro foi acordar atordoado e confuso por alguns momentos. Ainda estava dentro da caminhonete com Rafael e ele ainda estava dirigindo. Não disse nada quando acordei e parecia concentrado na estrada à frente. A coisa estranha era que parecia que estávamos dirigindo por uma estrada muito tranquila. Eu sabia onde a cidade para a qual eu estava indo estava localizada e já havia olhado no mapa. Deveríamos ter pego a autoestrada o tempo todo, então por que estávamos em uma estrada tranquila e aleatória? Olhei para o relógio do carro e mais de 1 hora havia passado desde que eu adormecera. Já deveríamos estar lá. Finalmente, falei e disse ao homem que sentia muito por ter adormecido. Ele disse que estava tudo bem e que eu acordei na hora certa, pois estávamos quase chegando. Perguntei por que estávamos dirigindo em uma estrada tranquila e ele disse que havia um desvio. Perguntei onde estava o desvio e ele apenas respondeu que estava um pouco atrás de nós. Eu não tinha um bom pressentimento. Olhei em volta para as estradas por onde passamos. Eram muito escuras e tranquilas, com uma mistura de paisagens selvagens e ocasionalmente casas. Não vi nenhuma placa de desvio. Perguntei ao homem quanto tempo faltava, e ele disse que estávamos bem perto e chegaríamos em breve. Quanto mais ele dirigia, pior eu me sentia. Sentia que havia uma boa chance de que não houvesse nenhum desvio. Então, para onde ele estava me levando? Eu não tinha ideia. O homem virou a caminhonete em outra estrada e viu uma pequena placa que dizia Caminho Sem Saída. Eu a vi apenas por alguns segundos, iluminada pelos faróis da caminhonete do homem. Senti que precisava sair dali. Ele não estava dirigindo muito rápido, já que estávamos em uma estrada tranquila. Procurei a maçaneta da porta da caminhonete. Ela tinha uma trava manual logo abaixo da janela, daquelas que você empurra para baixo para trancar e levanta para destrancar. Estava trancada, mas a destranquei cuidadosamente. O homem começou a olhar para mim assim que o fez e eu rapidamente destranquei a porta e a abri. Pulei para fora da caminhonete, caí, mas não me machuquei. Levantei-me o mais rápido que pude e a caminhonete freou bruscamente à minha frente. Em seguida, corri para longe da estrada atravessando a grama. Provavelmente estava no quintal de alguém. Havia uma mistura de campos abertos e bosques, e o terreno tinha algumas colinas.
Corri o mais rápido que pude para longe da estrada. Em certo momento, ouvi o som da caminhonete ao longe, mas acho que o homem não saiu correndo atrás de mim. Encontrei uma árvore e me escondi atrás dela por um tempo. Não sei quanto tempo fiquei lá, mas depois de um tempo razoável, saí e voltei para a estrada. Acabei encontrando a casa de um estranho e batendo na porta da frente. Surpreendentemente, eles atenderam. Perguntei apenas onde era o posto de gasolina mais próximo e eles me disseram que era cerca de 1 milha de caminhada. Cheguei lá e descobri onde exatamente estava. Descobri que não havia nenhum desvio e o homem havia me levado além da cidade para a qual estava indo. Estava a cerca de 15 minutos em um subúrbio próximo. Acho que o homem estava me levando para a casa dele. Eventualmente, cheguei ao meu destino e nunca mais peguei carona depois disso. Estava em uma trilha de acampamento nas montanhas da Chapada dos Guimarães, acredito que há 5 anos atrás. Não era nada de especial, apenas uma nova trilha que estava percorrendo. Já havia feito muitas trilhas antes e me sentia confiante em acampar e fazer caminhadas nelas. Com base em minha pesquisa prévia, planejei estar na trilha por 3 dias, acampando 2 noites. A primeira parte era um caminho bastante batido, mas à medida que eu avançava, o caminho ficava menos evidente. Continuei, mas algumas coisas chamaram minha atenção e comecei a me perguntar se estava na trilha certa. Verifiquei minha bússola e algumas notas de direção que havia feito no meu telefone durante a pesquisa. Depois de analisar, tinha 90% de certeza de que estava em uma trilha diferente. No entanto, o mapa não mostrava nenhuma trilha alternativa na rota, então estava realmente incerto sobre onde estava. Decidi voltar e seguir o caminho de volta para tentar encontrar a trilha certa novamente, mas já estava começando a escurecer e estava preocupado que, se me aventurasse mais, poderia ficar ainda mais perdido. Então, montei acampamento onde estava. Não fiz um acampamento completo, apenas montei minha barraca e isso foi tudo. Me enrolei no meu saco de dormir e rapidamente adormeci. Algumas horas depois, acordei. Pelo que eu sabia, era apenas porque precisava usar o banheiro. Mas quando abri o zíper da barraca e fui até as árvores, notei um brilho ao longe, um inconfundível brilho tremeluzente de uma fogueira. Meu primeiro pensamento foi que talvez alguém tivesse seguido coincidentemente o caminho errado também. Mas enquanto pensava nisso, percebi que as chances disso eram extremamente baixas. Além disso, eram cerca de 2 da manhã. Então, ter uma fogueira acesa no meio da noite era muito incomum. Eu sabia que não conseguiria dormir sabendo que alguém estava por perto, e não me sentiria seguro a menos que soubesse que eram apenas outros campistas. Minha grande ideia foi iniciar uma fogueira própria, esperando mostrar para eles que eu estava próximo, caso eles não soubessem. E se estivessem planejando algo, mostrar que eu estava acordado e alerta. Eu acendi uma chama grande o suficiente para eles verem, mas apenas 1 minuto ou 2. Depois eles apagaram a fogueira deles. Meu rosto ficou dormente. Não havia como isso ser uma coincidência também. Esperei a noite toda, verificando frequentemente qualquer sinal de quem estava lá fora, mas não vi mais nada. De manhã, enrolei minha barraca e preparei meu equipamento, mas minha curiosidade falou mais alto.
Se eles fossem apenas campistas, talvez soubessem o caminho de volta também. Eu tinha minha arma presa ao meu peito apenas por precaução e me aproximei do local. Estava vazio, mas havia evidências claras de uma fogueira e várias pegadas de sapato ao redor. Não muito longe dali, havia uma pequena cabana, não algo temporário. Me aproximei com cautela e olhei dentro da porta aberta. O lugar estava velho e cheirava a mofo, mas dentro havia toneladas de equipamentos de acampamento, tendas, bastões de caminhada, mochilas, tudo o que um campista ou caminhante precisaria. Eram equipamentos caros, não apenas coisas baratas. No entanto, pela forma como estavam empilhados, não parecia que eram de uma única pessoa ou de um único período de tempo. Alguns eram novos e outros eram mais antigos. Me afastei rapidamente e, por um milagre, acabei encontrando uma pedra grande, que me lembrou de ter passado na subida. A partir daí, consegui encontrar o caminho de volta e saí dali o mais rápido possível. Notifiquei a polícia apenas por precaução, mas nada veio disso. Não acho que eles tenham investigado a área, mas acredito que quem estava lá fora estava roubando o equipamento de camping das pessoas, levando-os para longe do caminho principal. Não sei como fizeram isso, ou se alguém que foi vítima conseguiu escapar, mas acho que estive muito perto de descobrir em primeira mão. Um amigo meu, que vou chamar de Jesse, costumávamos fazer viagens de acampamento 1 ou 2 vezes por ano. Costumávamos fazer mais quando éramos colegas de quarto na faculdade, mas agora ambos trabalhamos em período integral. Foi Jesse quem me introduziu ao acampamento, já que ele fazia isso a vida toda. Antes de conhecê-lo, eu nunca tinha acampado. Isso aconteceu há 2 anos, em uma das nossas viagens anuais de acampamento no verão. Nós não íamos muito longe, apenas seguimos uma trilha por cerca de 2 horas e montamos nossas barracas. O objetivo principal era acampar, e geralmente ficávamos de 4 a 5 dias. Quando chegamos a um bom local, Jesse e eu montamos tudo e relaxamos. Os próximos 3 dias foram como você esperaria. Sentamos ao redor da fogueira, bebemos algumas bebidas e conversamos. Também fizemos algumas caminhadas e jogamos alguns jogos de tabuleiro, mas resumindo, estávamos lá para relaxar. No 4º dia, concordamos em encerrar a viagem e voltar na manhã seguinte. Enquanto o sol estava se pondo, nos preparamos para acender a fogueira novamente. Jesse disse que iria dar uma curta caminhada para pegar alguns gravetos secos e me pediu para pegar a comida e prepará-la para cozinhar. Eu fiz o que ele disse, mas, à medida que o sol se apagava, Jesse ainda não havia voltado. Passaram-se cerca de 30 minutos, o que não era muito tempo para uma caminhada, mas era tempo demais para coletar gravetos. Eu pensei que ele devia ter saído para caminhar apenas por caminhar e não necessariamente para pegar gravetos. Esperei mais 30 minutos. O sol já tinha se posto completamente e estava ficando realmente escuro. Eu liguei nossa lanterna pesada como fonte de luz, mas sabia que ela ficaria sem bateria se eu a deixasse ligada por muito tempo. Estava ficando realmente preocupado com Jesse, já que ele era o experiente em tudo isso, então não fazia sentido para ele se perder assim. Decidi que era melhor pelo menos iniciar a fogueira, para que, se ele estivesse perdido, talvez visse a chama e encontrasse o caminho de volta. Peguei a lanterna e coletei um monte de gravetos, e comecei o fogo com alguns fósforos.
Quando chegou a 2 horas desde que eu tinha visto Jesse pela última vez e 2 horas após o anoitecer, ouvi um tiro. Estava longe, na direção em que Jesse tinha ido. Mas o que realmente me assustou foi que nenhum de nós tinha trazido uma arma. Levantei-me e andei pelo acampamento por 1 minuto antes de pegar a lanterna e sair para tentar encontrá-lo. Não demorou muito para eu ouvir passos rápidos se aproximando de mim. Minha mão tremia segurando a lanterna, mas a luz alcançava apenas alguns metros à frente. Vi uma figura se aproximando e mal reconheci que era Jesse. Seus olhos estavam arregalados e ele parecia aterrorizado. Eu nunca tinha visto alguém com uma expressão tão visivelmente assustada antes. Ele me disse em voz baixa e afiada que precisávamos sair imediatamente. Corremos de volta ao acampamento e pegamos nossas mochilas, mas deixamos o resto para trás. Eu o questionei, mas ele se recusou a responder até que saíssemos da floresta. Ele disse que outra pessoa estava lá e o abordou durante sua caminhada. Essa pessoa o ameaçou com uma arma e o obrigou a ficar quieto e segui-la para algum lugar. Antes de chegarem onde quer que fosse, Jesse tentou escapar, e foi então que eu o encontrei correndo. Isso é tudo o que ele me contou, e ele nunca mais falou sobre o assunto sempre que eu perguntava. Posso dizer que ele está deliberadamente omitindo alguns detalhes importantes, mas ainda se recusa a compartilhá-los. Um dos detalhes que ele deixa de fora é o tiro. Ele nunca mencionou isso. Pessoalmente, sei que Jesse é um cara capaz, e não seria absurdo supor que ele tentou superar o homem que o estava segurando. Talvez ele tenha conseguido tirar a arma dele e feito o que precisava para escapar. Isso explicaria o estado traumatizado de Jesse e por que o homem não o perseguiu. Eu não sei o que aconteceu naquela noite, mas desde então Jesse não quer mais acampar. Sinceramente, eu também não quero, mas só queria saber a verdade sobre o que aconteceu naquela noite. Faço muitas pequenas aventuras de acampamento ao longo do ano. Tento manter essas aventuras com duração de até 3 dias, para que eu possa realizá-las nos fins de semana e quando tiro apenas 1 ou 2 dias de folga do trabalho. Este era apenas mais um acampamento que eu tinha planejado para um fim de semana de abril. Meu plano, por assim dizer, era fazer uma caminhada estimada de 5 horas até um pequeno lago e montar meu acampamento bem ao lado dele, passando algumas noites antes de voltar na manhã seguinte. No dia planejado, dirigi até lá e comecei a caminhada às 8 da manhã. Esse lago não tinha trilhas que levassem até ele, o que era parte da razão pela qual escolhi ir até lá. Era apenas uma caminhada de 5 horas, então não estava muito preocupado em me perder e não teria que compartilhar a experiência com um monte de pessoas aleatórias que também queriam acampar no mesmo local. 4 horas depois de caminhar, no entanto, pensei ter visto alguém. Eu estava distraído quando vi algo passar rapidamente pela minha visão lá na frente. Congelei no lugar tentando ver o que ou quem era e para onde tinha ido, mas não houve mais movimento. Eu não estava olhando diretamente para isso quando aconteceu, então não tinha uma visão clara o suficiente para ter certeza de que era uma pessoa, mas prestei mais atenção durante a última hora da caminhada. Quando cheguei ao lago, fiquei impressionado com a sua beleza. Era o lugar perfeito para descansar. Não levei muito tempo para encontrar um local para montar meu acampamento entre as árvores, um pouco ao lado do lago.
Quase assim que fiz isso, no entanto, vi alguém desta vez com certeza. Estavam do outro lado do lago, andando perto das árvores. Não tinham mochila ou qualquer coisa, estavam apenas caminhando. Procurei o acampamento deles, mas não vi nada. Após 1 minuto, eles entraram na floresta e não voltaram. Isso definitivamente me deixou um pouco nervoso, sabendo que outra pessoa estava aqui em um lago remoto e me fazendo pensar se eu realmente tinha visto alguém antes durante a caminhada. Escolhi passar o resto da noite no meu acampamento e, quando anoiteceu, acendi uma fogueira. Mantive-a pequena para não chamar muita atenção. Já haviam se passado quase 4 horas desde que vi a pessoa, mas eu ainda estava nervoso. Aqueci alguma comida e comi. Depois peguei um livro para passar o tempo. Li algumas páginas, mas não conseguia ignorar a sensação de que estava sendo observado. Eu sabia que era apenas minha mente ficando paranoica por causa do que aconteceu antes, mas depois de alguns minutos nem consegui mais me concentrar na leitura. Coloquei o livro de lado e empacotei minhas coisas na barraca, me preparando para dormir. Antes de apagar o fogo, olhei ao redor uma última vez. A cerca de 15 metros de distância havia alguém parado. Mesmo com a escuridão, eu sabia que eles estavam me observando. Ficamos ambos parados, sem nos mover, e apenas nos encaramos através da floresta escura. Ficamos assim por 1 minuto inteiro, quando a pessoa começou a recuar. Ainda de frente para mim, eles caminharam de volta para a floresta até desaparecerem na escuridão. Eu estava tremendo. O que eles estavam fazendo ali e eles voltariam? Aumentei o tamanho da fogueira e fiquei acordado durante toda a noite. Ao amanhecer, empacotei tudo rapidamente e comecei a voltar. Não havia uma parte de mim que quisesse ficar lá por mais 1 segundo. Durante a caminhada de volta, juro que ouvi passos bem atrás de mim em várias ocasiões. Mesmo agora, lembrando disso, posso sentir meu corpo tenso pelo medo que experimentei nessa viagem. Não sei o que aquela pessoa queria, quem era ou o que estava fazendo lá, mas com base em como eles me seguiram, não poderia ter sido algo bom. Se eu tivesse ficado lá por mais uma noite ou tivesse ido dormir na barraca, estou quase certo de que não estaria aqui hoje. Moro em um apartamento em uma casa de 2 andares. Estou no nível inferior e o proprietário da casa, Robson, mora no andar de cima. No entanto, o Robson não está aqui com muita frequência, pois possui várias casas. Nós dois somos praticamente amigos a essa altura, então ele me avisa quando vai ficar fora por períodos prolongados. Na época desta história, Robson tinha me dito que ficaria fora do estado por 2 semanas. Ele me contou isso para que eu soubesse que poderia estacionar meus 2 carros na entrada. Eu passo muitas noites na sala de estar lendo, e o meu nível da casa tem acesso à porta dos fundos, que leva ao lado de fora. Você provavelmente pode imaginar onde essa história está indo. Eu estava lendo meu livro no sofá da sala, ao lado do abajur, em um silêncio completo, exceto pelos grilos da noite lá fora, exatamente como eu gostava. Quando de repente houve um baque literalmente no vidro em uma porta nos corredores dos fundos. Obviamente, dei um pulo. Aquela porta levava ao quintal e ninguém deveria estar lá batendo nela. Pensei se talvez Rob tivesse voltado mais cedo, mas isso não parecia provável. Foi apenas um único baque.
Então poderia ter sido um gato ou um gambá batendo acidentalmente, mas mesmo assim me levantei para verificar. Afastei as cortinas da porta e acendi a luz do deck. O deck estava vazio, como eu esperava. Moro em uma cidade muito tranquila, e invasões são praticamente desconhecidas por aqui. Fechei a cortina da porta novamente, mas fiquei um pouco desconfortável com a ideia de que alguém pudesse estar lá fora, no escuro, apenas me observando. Acho que é um sentimento normal. Passou um tempo, pois terminei outro capítulo do meu livro quando aconteceu novamente. Desta vez, no entanto, não foi apenas um único barulho. Foram vários batidos deliberados no vidro. Tinha que ser uma pessoa. Isso continuou por um tempo. Então desliguei o abajur e peguei o meu celular para gravar. Quando abri as cortinas e acendi as luzes do deck, os barulhos pararam instantaneamente e não havia ninguém à vista, nem mesmo um animal. Olhei por cima da borda do deck para ver se alguém havia pulado a grade, mas não havia nada. Não fiquei muito tempo do lado de fora. Tranquei a porta o mais rápido que pude e quando voltei para dentro, fui direto para o meu quarto. Nesse ponto, apenas fui para minha cama e fechei a porta deitando-me. Eu não tinha ideia do que diabos tinha testemunhado do lado de fora. Como poderia haver batidas na porta em um segundo e no segundo seguinte ninguém lá fora? Não planejava sair do meu quarto novamente depois disso. Naveguei no Instagram e YouTube por um tempo no meu celular. Depois o desliguei e tentei dormir. Foi silencioso por um longo período e, então, bem aos pés da minha cama, ouvi um barulho, o som de alguém exalando. Gritei e estiquei a mão para o interruptor de luz. Quando a luz se acendeu, meu quarto estava vazio. Fiquei paralisado, respirando pesadamente por um momento, tentando compreender o que havia acontecido. Então puxei minha câmera para gravar esse momento. Verifiquei debaixo da cama e no armário, mas não havia ninguém no meu quarto. Eu sei o que ouvi. Não foi coisa da minha cabeça, assim como as batidas na porta não foram. Depois disso, dormi na sala de estar, embora não me sentisse muito mais seguro lá, com medo de ouvir batidas na porta dos fundos novamente. Foi uma noite relativamente sem sono para mim. Rob me disse que nunca tinha experimentado algo assim, e ele não conseguia pensar em ninguém que pudesse querer fazer algo assim com ele. Eu nunca acreditei em coisas paranormais até aquela noite. Não tive experiências tão intensas desde então. Isso aconteceu no outubro passado, perto do Dia das Bruxas. Meus pais e meu irmão estavam fazendo uma viagem de Maranhão até o Pará para ajudar minha avó a se mudar para nossa casa, e eles não estariam de volta por alguns dias. Naturalmente, pensei que seria bom ter a casa só para mim por alguns dias, em vez de viajar por horas de carro. Na segunda noite, enquanto eu estava aproveitando o tempo sozinho em casa, meu coração afundou quando ouvi algo que parecia quase como uma mão batendo contra a janela do meu quarto. Minha casa é de um andar em uma área rural com poucos vizinhos. Depois de descartar qualquer possibilidade de ser um animal ou algo natural, decidi dar uma olhada por mim mesmo. Então, movi as cortinas para ver se podia ver alguém correndo, esperando que fosse apenas uma brincadeira. Fiquei quase irritado ao ver que não havia ninguém. No entanto, o que aconteceu em seguida transformou a situação de irritante para assustadora.
comecei a ouvir a maçaneta da porta sendo sacudida e girada com força, causando quase um estrondo na porta. Por causa disso, meu cachorro começou a latir alto, aumentando minha adrenalina na situação. Pensando que ainda poderia ser uma brincadeira de um dos meus poucos amigos, comecei a gravar um vídeo no Facebook para enviar aos meus amigos, na esperança de que eles pudessem confirmar se era um deles. O primeiro vídeo começa comigo parado a alguns passos de distância da porta para ver se eu conseguia gravá-la sendo movida novamente. E eventualmente tentei gravar do lado de fora das portas de vidro. O vídeo termina quando fico aterrorizado ao ouvir atrás de mim que a porta dos fundos da minha varanda com tela foi forçada. Antes mesmo de eu conseguir me virar, meu telefone cai no chão. Enviei o primeiro vídeo para meus 3 amigos. Quem quer que estivesse atrás da minha casa ainda não conseguia entrar, mas estava me deixando assustado ao saber que não tinham medo. Esperei alguns minutos e 2 dos meus amigos enviaram fotos de suas casas, alegando inocência e pedindo para mantê-los informados. Ainda um pouco assustado, percebi que meu último amigo, Felipe, tinha aberto o Facebook, mas não tinha respondido. O que, ironicamente, seria a pessoa do meu grupo mais propensa a fazer algo assim. Sentindo-me mais confiante de que era Felipe, decidi começar um novo vídeo com o flash ligado e tentar dar uma olhada no quintal, ver se havia alguém na grama aberta. Após garantir que a porta da frente estava trancada, saí esperando que Felipe pulasse para me assustar e verifiquei atrás de alguns arbustos e madeira descartada ao lado da casa. No entanto, fui recebido apenas pela escuridão e silêncio. Depois de apenas 15 segundos do lado de fora, imediatamente me senti desconfortável com a situação em que me colocava. Meus medos falaram mais alto e decidi voltar para dentro. Parei o vídeo e retornei para a minha sala. Finalmente, Felipe respondeu ao meu vídeo, fazendo minha respiração parar quando vi uma foto dele na cama com a namorada dizendo: "O que diabos é isso, cara? Chama a polícia." Imediatamente, liguei para o 190 e verifiquei se nenhuma janela ou porta estava destrancada. Fui aconselhado a manter todas as portas trancadas e a ligar novamente se ouvisse mais ruídos de entrada forçada. Foi apenas em alguns dias depois que revi os vídeos salvos e encontrei uma figura negra e assustadora me observando por trás do meu galpão de ferramentas, enquanto eu procurava atrás da madeira e arbustos, quase parecendo que estavam decidindo se deveriam ou não me atacar. Vê-lo pela primeira vez e até agora me faz querer vomitar de medo. Nada aconteceu desde então, mas ainda me pergunto como alguém sabia que eu estava sozinho naquele dia e o que poderia ter acontecido se eu tivesse feito contato visual com a figura que observava do canto do galpão. Tenho 17 anos e moro em um pequeno bairro no centro-oeste do Brasil. O bairro em que vivo é uma comunidade unida, onde todos se conhecem e geralmente são amigáveis uns com os outros. Minha rua é um pequeno beco sem saída, com 3 casas de cada lado e uma no final. O próprio beco fica em uma pequena colina e na parte inferior há um lago cercado por floresta e outras casas. Não é uma floresta densa, mas está longe de qualquer cidade densamente povoada e fica muito silenciosa à noite. Com exceção de alguns cachorros latindo, um motorista noturno ocasional e, em raras ocasiões, é possível ouvir pássaros ao longe. Uma noite,
Por volta das 2 da manhã, tanto minha mãe quanto meu irmão mais velho, com quem moro, estavam em seus respectivos quartos, dormindo ou apenas mantendo-se ocupados. Eu também estava prestes a dormir e, naquele momento, estava apenas descansando e assistindo a um vídeo no YouTube na cama. Alguns vídeos depois, ouvi um som estranho vindo do outro lado do meu quarto. Era uma espécie de pancada suave, como se alguém tivesse batido levemente na parede em frente à minha cama. Não fiquei alarmado quando ouvi pela primeira vez, imaginando que era meu gato indo dormir aos pés da minha cama. Eu me sentei para ver o que ele estava fazendo, mas ele não estava em lugar algum para ser encontrado. Na verdade, não havia nada no meu quarto fora do lugar ou que pudesse fazer um barulho desses. No entanto, não ouvi o barulho novamente. Então voltei ao YouTube e, depois de um tempo, esqueci completamente que isso tinha acontecido. Isso foi até eu ouvir outro ruído, mas infelizmente para mim, esse ruído não era um simples toque ou pancada. Era muito mais perturbador e vinha de fora, na direção do lago. Ouvi sons altos e estridentes. Pensei que poderia ser algum tipo de animal, mas parecia sinistramente semelhante ao choro de uma criança, ou talvez até um grito. Abri minha janela para ouvir melhor o que estava acontecendo e gravei um vídeo para mostrar ao meu amigo. Nesse ponto, eu estava começando a ficar um pouco assustado, então fui ao quarto do meu irmão para ver se ele também estava ouvindo. Eu estava esperando que talvez fosse coisa da minha cabeça e que eu estivesse apenas cansado, mas não, ele também ouviu. O amigo a quem enviei a gravação achou assustador e disse que parecia ou um animal em dor ou uma criança chorando. Quanto mais eu pensava nisso, mais assustador ficava. Se fosse um animal em dor, porque eu nunca tinha ouvido um som remotamente parecido nos muitos anos em que vivi nesta casa. Não parecia nem um pouco com um pássaro, cachorro ou qualquer animal que eu conhecesse, e essa floresta não é grande o suficiente para abrigar um animal muito maior do que isso. E se fosse uma criança, por que ela estava sozinha, gritando e chorando na floresta no meio da noite? Houve também aquela pancada que ouvi mais cedo naquela noite. Será que de alguma forma estava relacionada, ou era simplesmente uma coincidência que ouvi 2 sons assustadores em questão de minutos? Não ouvi mais nenhum tipo de ruído assim desde então, e por isso estou aliviado. No entanto, até hoje, ainda me arrepia o fato de que nenhum de nós conseguiu realmente descobrir o que poderia ter causado esses sons. Eu costumava ficar neste hotel com meu namorado, Dave, de vez em quando há alguns anos. Isso acontecia quando fazíamos viagens de carro constantes para visitar minha família estendida em outros estados. Era um pequeno hotel de 3 andares, com cerca de 10 quartos em cada andar. Não era exatamente o hotel mais bonito, mas a equipe era incrível e realmente se importava com os visitantes. Sempre que íamos, escolhíamos o mesmo hotel. Um dia, estávamos indo para Curitiba para visitar meus primos quando decidimos ficar no hotel. Afinal, ele estava no caminho do nosso destino, então era conveniente ficar lá. Já tínhamos feito a reserva, então, assim que chegamos ao hotel, fomos recebidos pelos proprietários e pela equipe. Enfim, pegamos a chave do quarto e subimos para começar a desfazer as malas. Enquanto desfazíamos as malas, ouvimos uma batida forte na porta. Meu namorado foi abrir.
e do outro lado estava um homem que nunca tínhamos visto antes, sorrindo para nós. Ele acenou e se apresentou como Douglas, dizendo que era novo ali. Ele usava uma camisa laranja, calças cargo e óculos. Sendo o casal gentil que éramos, o cumprimentamos e tentamos fazer um pequeno bate-papo, perguntando de onde ele era e se estava em uma viagem. No entanto, para nossa surpresa, ele nos disse que na verdade morava nas proximidades e veio ao hotel porque gostava dele. No início, achei isso um pouco estranho, mas não sou do tipo que se envolve nos negócios dos outros. De repente, ele se convidou para entrar em nosso quarto e ofereceu ajuda para desfazer as malas. Educadamente recusamos e dissemos que tínhamos tudo sob controle, mas agradecemos de qualquer maneira. Ele parecia um pouco desapontado, mas dissemos a ele que poderíamos nos encontrar mais tarde. Ele concordou e saiu do quarto casualmente. Meu namorado então me disse o quão desconfortável ele se sentiu com a situação e que havia algo de estranho em Douglas. Eu concordei e disse que deveríamos manter distância dele. Naquela noite, saímos do hotel para encontrar um amigo que não víamos há um tempo em um restaurante. Em determinado momento, durante nossa refeição, mencionamos Douglas e como ele entrou no nosso quarto do hotel. Minha amiga nos olhou com uma expressão intrigada e começou a perguntar se ele às vezes parecia um pouco estranho. Depois de descrever como ele parecia, ela nos disse que o conhecia, já que ficava no hotel de vez em quando. Ela disse que ele era uma pessoa legal, mas podia ser um pouco estranho quando estava sem tomar seus remédios. Aparentemente, ele sempre tentava conversar com os hóspedes e fazia perguntas inapropriadas sem perceber que eram inadequadas. Isso obviamente afastava as pessoas e ele ficava extremamente chateado. A equipe do hotel disse que não podia fazer muito a menos que o comportamento dele se tornasse mais perturbador. No entanto, ambos ficamos chocados ao ouvir o que ela nos disse e decidimos evitar contato com ele quando voltássemos. Naquela noite, voltamos ao hotel e começamos a descansar, já que tínhamos uma longa viagem no dia seguinte. Acredito que tenhamos dormido por cerca de 2 horas quando por algum motivo acordei. Olhei para o relógio e vi que eram 1h24 da manhã. Mas, quando estava prestes a voltar a dormir, olhei para a frente da cama e vi uma figura parada ali. Sussurrei em voz alta, Dave. Então ouvi a voz de Dave vinda do meu lado, dizendo, o quê? Foi quando acendi a luz e vimos Douglas parado ali, segurando uma furadeira elétrica. Ele estava nos dando um sorriso que não conseguíamos esquecer, e foi nesse momento que começamos a gritar e saímos correndo do quarto. Procuramos a segurança do hotel e ela foi até o quarto, onde encontrou Douglas mexendo em nossas malas. Embora tenha sido um momento assustador, meu namorado e eu decidimos não processá-lo, mas recomendamos que ele fosse acompanhado por alguém que o ajudasse. Naquela noite, decidimos partir e pegar a estrada cedo para chegarmos de manhã ao nosso destino. Ainda não tenho certeza se voltaremos ao hotel. Isso aconteceu há cerca de 6 a 7 anos, quando eu tinha 9 anos de idade. Minha família e eu fizemos uma viagem para uma praia no Porto de Galinhas, como presente de formatura para o meu irmão mais velho. Lembro-me de termos ficado em um hotel 5 estrelas no centro da cidade com uma bela piscina e um lobby elegante. Fizemos o check-in no hotel
e fomos até o nosso quarto com a ajuda de um dos funcionários. Só mais tarde fomos informados de que o quarto era para não fumantes, mas como meu pai gostava de fumar charutos durante as férias, pedimos um quarto diferente que permitisse fumar. De qualquer forma, chegamos ao nosso novo quarto e minha mãe sugeriu que nós, crianças, fôssemos para a piscina enquanto ela e meu pai desfaziam nossas malas. Meu irmão mais velho, sendo o responsável que era, se ofereceu para nos levar à piscina. Eu e minha irmã. A piscina desse hotel era imensa, dava para acomodar cerca de 100 pessoas, se quisesse. Também havia várias banheiras de hidromassagem e o serviço estava disponível o tempo todo. Era como se você fosse considerado privilegiado por ficar naquele hotel. Enquanto eu e minha irmã brincávamos de pega-pega na piscina, eu notei um homem olhando na minha direção. Se eu tivesse que adivinhar, diria que havia algo em seus olhos e boca, algo que me deixou muito desconfortável. Tentei esquecer isso brincando com minha irmã e meu irmão, mas por algum motivo, aquele homem não conseguia tirar os olhos de mim. Foi então que contei ao meu irmão sobre ele, e quando meu irmão olhou na direção dele, o homem imediatamente olhou para outro lugar. Meu irmão disse que ele provavelmente não tinha más intenções e que eu estava apenas exagerando. Eventualmente, chegou a hora de fechar a piscina e meu irmão disse que era hora de irmos embora. Saímos da piscina e fomos para o quarto onde meus pais estavam se preparando para jantar conosco. No entanto, eu estava me sentindo um pouco mal e disse à minha família que preferia ficar no hotel até eles voltarem. Depois de uma boa hora tentando convencê-los a me deixar ficar, eles finalmente concordaram. Então meus pais saíram e eu fiquei no quarto assistindo a alguns filmes na TV. Eu diria que uma hora se passou quando ouvi uma batida inesperada na nossa porta. Inicialmente pensei que poderiam ser meus pais que haviam esquecido algo. Mas apenas para ter certeza, perguntei quem era. A pessoa do outro lado da porta respondeu: serviço de quarto. Isso foi um pouco estranho, já que meus pais haviam deixado o sinal de não perturbe na porta, então não fazia sentido alguém vir. Sem mais delongas, abri a porta, presumindo que fosse uma camareira ou um funcionário do hotel. No entanto, para minha surpresa, vi o mesmo homem da piscina. Ele estava vestindo uma camisa ensolarada de praiano com um par de shorts caqui e um Rolex claramente falso no pulso. Ele me mostrou um sorriso perturbador enquanto ficava perto da porta e perguntou se meus pais estavam por perto. Minha primeira reação foi pensar dizer não, mas dado o quanto me senti desconfortável, tive que mentir e dizer que sim. Esperando que ele fosse embora. No entanto, isso não o intimidou e ele entrou no quarto para ter certeza. Eu queria pedir a ele que saísse, mas ele parecia ameaçador e era 3 vezes maior do que eu, então não conseguia imaginar como ele reagiria quando descobrisse que meus pais não estavam ali. Ele me deu um sorriso, desceu as mãos pelo meu corpo e perguntou se eu queria uma bicicleta grátis. Sendo tão jovem, não pensei muito nisso, mas meu instinto ainda me dizia que algo estava errado. De repente, um funcionário do hotel estava passando e percebeu o que estava acontecendo. Sua camisa tinha a palavra segurança, o que me deu um suspiro de alívio. Ele entrou no quarto, colocou a mão no ombro do homem e o escoltou para fora do quarto, chamando reforços. O homem começou a inventar uma história sobre como era meu babá e que era inocente, mas a segurança não acreditou nele
e o levou até o lobby, onde ele foi preso. Descobriu-se que ele estava proibido de entrar no hotel por causa de comportamentos semelhantes no passado. Ele tinha estado escondido em um armário de zelador por alguns dias, esperando por sua próxima vítima. Uma hora depois, minha família voltou e tivemos que encerrar a viagem mais cedo e voltar para casa. Não sei como ele conseguiu passar pela segurança, especialmente porque a segurança era rigorosa no hotel. Tive alguns encontros assustadores depois desse, mas este foi de longe o mais assustador. Então eu sou recepcionista de hotel há cerca de 4 anos. Geralmente é um trabalho tranquilo, exceto pelas horas. Mas o pagamento é decente e não tenho muito o que fazer. Eu trabalho no turno da noite, das 8 horas até as 4 da manhã, que é um turno silencioso na maior parte do tempo. Em todos os turnos, sempre trazia meu café para me manter acordado, já que eu sempre estava cansado enquanto trabalhava. O turno da noite pode parecer agradável, mas se torna um incômodo ter que trabalhar em horários tão loucos. Ao longo dos anos trabalhando aqui, nunca tive encontros anormais. Até uma noite de verão de 2021. Se eu me lembro corretamente, era uma segunda-feira à noite e eu estava atrás do balcão jogando como de costume quando o telefone tocou. Isso foi estranho, já que normalmente não recebo chamadas nesse horário, então eu só presumi que era uma má notícia. Atendi o telefone e disse: "Recepção, como posso ajudar você?" Houve uma longa pausa antes de eu repetir alô várias vezes no telefone, mas ainda não houve resposta, então desliguei o telefone. Não demorou nem um minuto e o telefone tocou novamente, e foi então que ouvi algo inesperado. Era um som muito fraco, mas consegui identificar o som de uma mulher chorando baixinho. Ela parecia estar deprimida e chateada, mas não disse nada. Não importa quantas vezes eu perguntasse se ela precisava de ajuda. Após alguns segundos, o telefone foi desligado e foi então que chamei meu chefe sobre a situação. Felizmente, ele estava no prédio naquele momento e veio até mim para descobrir de qual quarto a chamada havia vindo. Depois de perceber que era do quarto 209, meu chefe ficou confuso. Quando perguntei o que estava acontecendo, ele disse que ninguém poderia ter feito o check-in naquele quarto há pelo menos um mês devido a reformas. Ele me levou até o quarto, usou a chave e abriu a porta. Instantaneamente um ar gelado saiu do quarto, o que não fazia sentido, já que nosso ar-condicionado estava em reparo devido ao calor do verão. Isso foi o que realmente nos assustou, a ponto de não querermos ficar mais lá. Para piorar, o quarto estava escuro e não conseguíamos encontrar o interruptor de luz. Quando entramos no quarto, tanto eu quanto meu chefe começamos a sentir uma sensação estranha. Aquela sensação de que alguém está te observando, mas você não vê ninguém. Isso nos deixou extremamente desconfortáveis. De repente, ouvimos um som de objeto metálico caindo no chão no banheiro e corremos para fora do quarto. Meu chefe era uma pessoa corajosa e resistente, então vê-lo assustado me assustou ainda mais. Quando voltamos para a recepção, meu chefe chamou a segurança do hotel e a polícia para verificar o quarto. A equipe de segurança do hotel inspecionou o quarto, mas não encontrou ninguém que pudesse ter feito a chamada. Eles também relataram não sentir nenhuma presença bizarra ou algo anormal. Minha teoria pessoal
era que isso provavelmente era alguém nos pregando uma peça ou alguém que fez parecer que a chamada vinha do quarto 209. Avançando umas 2 semanas, um de meus colegas de trabalho recebeu uma reclamação de um hóspede sobre barulhos vindos das paredes de seu quarto. Fiquei confuso e perguntei a ele qual quarto era. Foi quando ele me disse que ela estava no quarto 210 com o marido, pois tinham feito o check-in na semana anterior. Pedimos desculpas, mas, obviamente, nunca fizemos nada, pois não havia ninguém no quarto. Eu nunca acreditei no sobrenatural, mas depois desse encontro, minhas chances aumentaram. Foi de longe a experiência mais assustadora e inexplicável que já tive enquanto trabalhava. Mesmo com tudo o que aconteceu, ainda trabalho no mesmo hotel, pois acredito que faz parte da vida. Até hoje, não temos ideia de quem ou o que fez aquela chamada. Acho que é um mistério que provavelmente permanecerá assim.